Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Hoje, nosso terceiro dia de preparação, nós já começaremos a refletir sobre a ladainha de São José. A ladainha começa com uma invocação a Deus Pai. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Pai muito nos ama. Nos ama tanto que enviou seu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, para esse mundo, para nos salvar. Como nós somos amados pelo Pai do céu. O Pai do céu tem um amor imenso por cada um de nós. Quando Jesus veio a esta terra, Jesus não deixou de ser o Filho de Deus Pai. É Ele, o Filho eterno, que se encarnou. Mas Jesus assumiu uma natureza humana, uma vida humana. E para os seres humanos é muito importante a presença de um Pai. Deus Pai, na sua providência, quis que seu Filho Jesus Cristo, encarnado numa natureza humana, tivesse uma presença paterna, com quem ele pudesse contar, que pudesse amá-lo com o amor de pai, que pudesse protegê-lo. Em outras palavras, a gente poderia dizer que Deus Pai fez de São José uma imagem, um ícone da sua paternidade para Jesus encarnado. Então, de alguma maneira, São José foi para Jesus um reflexo humano do amor de Deus Pai por ele. São José, então, por essa função paterna, ele pode muitíssimo contribuir para que a gente aprenda a ser mais íntimos do Pai do céu. Já percebeu que às vezes a gente tem uma certa dificuldade no relacionamento com Deus Pai, com o Pai do céu? A gente lembra muito de Jesus, mas algumas pessoas têm essa dificuldade em se relacionar com Deus Pai. São José, ele pode fazer essa ponte, uma vez que ele é a imagem terrena do amor do Pai. No nosso livro da consagração, é proposto para esse dia de hoje uma meditação exatamente sobre isso, sobre a paternidade espiritual de São José. Essa meditação começa com uma citação de São João Paulo II, que diz assim: inspirando-se nos evangelhos, os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, puseram em relevo que São José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico, a Igreja, da qual a Santíssima Virgem Maria é figura e modelo. Então, assim como São José exerceu sobre nosso Senhor Jesus Cristo uma verdadeira paternidade, né? Ele era pai adotivo de Jesus, é verdade, mas a gente não pode entender esse termo adotivo como se fosse um pai frio, alheio, ausente. Não, muito pelo contrário. Embora fosse um pai adotivo, São José era um verdadeiro pai espiritual de Jesus. Um verdadeiro pai que o amava, que atuava em sua vida, que de fato tinha gestos de amor, de presença na vida de nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa mesma paternidade que ele exerceu sobre Jesus, São José exerce também sobre a Igreja, uma vez que a Igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o menino Jesus se perde no templo, Nossa Senhora vai procurá-lo com São José, e quando acha o menino Jesus, Nossa Senhora diz assim: eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Veja, Nossa Senhora não fala assim, São José era seu tio, eis que seu tio e eu, eis que seu padrasto e eu. Nossa Senhora diz, seu pai. Verdadeiramente, São José tinha uma paternidade sobre Jesus. Repetimos, não era pai biológico de Jesus. Jesus foi concebido no ventre da Virgem Maria. Ele, o Filho do Pai Eterno, foi concebido no ventre de Nossa Senhora, pelo poder do Espírito Santo, sem ação de homem nenhum. Foi uma concepção milagrosa. Não contou com a participação de nenhum homem, de modo que a nossa fé diz que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Mas isso não significa que São José não tenha sido pai de Jesus. Ele recebeu de Deus essa missão. Ele exerceu na vida de Jesus uma verdadeira paternidade. Mas para que as pessoas não confundissem essa paternidade espiritual de São José, afetiva, com uma paternidade biológica, nos primeiros séculos da Igreja, quase não se menciona muito a presença e a importância de São José, porque era importante que ficasse muito gravado no coração das pessoas, no coração dos fiéis, que Jesus é o Filho de Deus, verdadeiramente o Filho do Pai Eterno. Mas uma vez que agora, cada vez mais, as pessoas têm consciência disso, que Jesus é o Filho do Pai, Jesus foi concebido no ventre da Virgem Maria. Agora, de uma maneira providencial, Deus está movendo de novo dentro da Igreja a importância da presença e da devoção a São José. Nesses nossos tempos tão difíceis, tempos em que existe uma crise tão grande da família, uma crise tão grande da paternidade, como é raro, cada vez mais raro, uma criança, um jovem que tem a presença de um pai, que a família não tenha se separado, que o pai tenha exercido uma verdadeira presença, uma verdadeira paternidade. Como isso é raro? Nesse tempo em que as famílias estão se desintegrando, em que a nossa sociedade, a nossa cultura estão em uma grande crise de valores, ideologia de gênero, divórcio, dentro da igreja uma grande confusão, escândalos morais relacionados com sacerdotes, desvios da doutrina e da fé da igreja. Nesses tempos tão difíceis, Deus Pai está movendo no coração da sua igreja que a gente mais uma vez recorra à proteção e à intercessão de São José. Que ele ensine os homens de hoje a serem pais, que ele nos ensine a viver como família, que ele seja em nosso meio testemunha do amor do Pai do céu na nossa vida. Então, nesse dia de hoje, nós, meditando isso, São José como um reflexo, como uma imagem do Pai do céu, aquele que quer cuidar de nós como um pai e nos conduzir no caminho da virtude, no caminho de uma vida cada vez mais próxima de Deus, nós vamos rezar a ladainha de São José, pedindo isso, que São José aumente em nós o desejo de recebê-lo em nossa vida
como nosso Pai, como nosso verdadeiro Pai espiritual. Na consagração a São José, é isso que nós queremos fazer, tomar São José como nosso Pai espiritual. Nós temos o nosso Pai terreno, biológico, nós temos Deus, que é, claro, nosso Pai em Jesus Cristo, a partir do batismo, mas nós podemos também ter um Pai humano, mais um Pai humano que exerça sobre nós essa paternidade espiritual, que é São José. Nas orações que nós colocamos aí à sua disposição, existe uma oração chamada Novena ao Manto Sagrado. É uma oração em que nós pedimos a São José que ele nos guarde nas dobras do seu manto. Quando a gente se consagra a São José, é isso que a gente quer. A gente quer ser envolvido pelo manto de São José, protegido por esse Pai que foi Pai de Jesus e deseja ser hoje nosso Pai. Que a presença paterna de São José te acompanhe nesse dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.